Filipenses, capítulo 4, versículo 4, que nos diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade que nós temos de estar na tua casa. Pai Santo, o Senhor já tem falado conosco desde o início desse culto. Senhor, continua falando conosco, fala conosco à luz desta palavra, usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Aqui toda a honra e toda a glória do Senhor. Fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar dando glória a Deus e aleluia. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Os meninos vão colocar um fundinho, senão se confunde com o som ali do barzinho, né? E nós temos que ter a nossa atenção na palavra de Deus. Porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E ela não volta vazia. Sabe, queridos, ultimamente eu tenho... A minha cabeça, ela está pensando muito na salvação. Eu tenho buscado a Deus e tenho pedido ao Senhor que as pessoas que estão ao meu redor se entreguem verdadeiramente ao Senhor. A Silvia me deu um presente. Ela ganhou um presente, mas ela me deu um presente me chamando e falando assim, ela havia falado para mim assim, eu vou me batizar até dezembro. Aí depois ela chegou para mim e falou assim, por que eu vou esperar uma coisa que eu posso fazer hoje? E é verdade. E eu tenho pensado muito naquele versículo de Marcos 8:36, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Às vezes nós corremos tanto, e corremos, e corremos, e corremos, e trabalhamos, e só temos olhos para o trabalho. E quando chega em casa, ainda pega o celular e fala assim, eu vou ficar 15 minutos. Aí se passam 2, 3 horas, e o tempo vai, e a gente não percebe. E a nossa vida entra numa rotina, e essa rotina ela vai se perdurando, e a nossa vida ela vai ficando monótona, e a presença de Deus vai saindo dela, porque nós nem percebemos, nós não temos tempo. Não dá tempo de parar para ler a palavra, não dá tempo de parar para orar, não dá tempo de parar para ouvir um louvor. E a nossa vida ela vai entrando no automático, e levanta cedo, trabalha, chega em casa, faz isso, faz aquilo, faz o outro, vai dormir, e aquilo vira uma rotina louca na nossa vida. E nós não percebemos o quanto nos afastamos de Deus.
E isso não pode acontecer, irmãos. A nossa preocupação, a palavra de Deus fala que o Senhor dá uma ordem. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja, a minha alegria e a tua alegria tem que ser porque nós temos o Senhor. Porque Ele nos escolheu para uma grande obra. Então a nossa alegria, queridos, ela independe de circunstâncias. Mas a nossa alegria tem que estar em buscar a Deus. Tem que estar, isso que o meu esposo falou, esse dia nós levantamos 1h da manhã e fomos para o monte. E voltamos às 4 e fomos trabalhar às 6. Porque quando Deus te chama para uma obra, e você mergulha de cabeça nessa obra, não tem tempo ruim. Não tem dia, não tem hora, você vai buscar a Deus, porque a alegria que você sente é de buscar a Deus, porque é o Senhor que é o teu consolo, é o Senhor que é a tua força, é o Senhor quem te coloca de pé. Mas a palavra de Deus fala, no versículo de número 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. E a ansiedade, irmãos, ela se manifesta desde uma criança até um idoso. Quem nunca ficou preocupado com algo que ainda nem aconteceu e às vezes nem vai acontecer? Quem é que nunca ficou pensando nas coisas que tem que fazer? Antigamente, o meu esposo, ele era uma pessoa extremamente preocupada com a segunda-feira. Então, no domingo já ia entrando aquela ansiedade de como seria a segunda-feira. E aí vem a terça, vem a quarta, vem a quinta. E a ansiedade, ela vai tomando conta e a ansiedade, ela vai cegando você, ela não vai deixando você pensar, você caminhar. E aquilo vai batendo em você e você nem sabe por quê. E a Bíblia nos diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ou seja, nós não podemos andar ansiosos de coisa alguma. Quando Paulo estava escrevendo esse texto, ele estava preso. Ali naquela região, a palavra de Deus vai falar que havia fome. Mas havia um governador terrível, Nero, que estava perseguindo o povo de Deus. E mesmo assim, Paulo escreve, não andeis ansiosos de coisa alguma. Você já parou para pensar nesse texto? Esse texto, ele quer dizer, confia no Senhor de todo o teu coração. A Bíblia diz em Provérbios 3, e não te estribes no teu entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, eu confio no Senhor de todo o meu coração. Eu não confio na minha força, eu não confio na minha inteligência, mas eu confio no Senhor. E aí eu não ando ansioso por coisa alguma. Pastora, mas você não fica preocupado? Fico. Tem coisas que me deixam preocupados. Uma delas, que mais tem me preocupado, é saber que pessoas que estão à minha volta, muitas vezes, não aqui na igreja, mas no trabalho, não querem Jesus. Você oferta Jesus todos os dias e não querem Jesus. Por quê? Porque estão iludidos com uma falsa alegria que o mundo pode dar. Porque estão achando que Jesus ainda vai demorar, sendo que Ele está às portas. E aí o apóstolo Paulo, ele fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. É de coisa alguma. Então eu não posso andar ansioso porque eu tenho contas para pagar ou porque eu tenho uma enfermidade. Eu contei aqui um testemunho que agora em maio e junho eu recebi 3 diagnósticos de uma metástase. Mas eu não fiquei ansiosa por causa daqueles diagnósticos. O tempo todo eu falava assim, eu não estou com metástase.
e para a glória do nome do Senhor, todos benignos. Irmãos, não andeis ansiosos. Você andar ansioso por um diagnóstico, não vai mudar nada. Você andar ansioso por uma conta que você tem que pagar, não vai mudar nada. Você andar ansioso por uma circunstância que você está passando, não vai mudar a tua vida. Mas você dobrar o joelho e colocar na mão do Senhor, a mão do Senhor vai entrar na tua história. A mão do Senhor vai mudar a tua vida. A mão do Senhor joga por terra toda sentença. A mão do Senhor te coloca de pé. Mas não andeis ansiosos por coisa alguma. Não dá, irmãos. A ansiedade, ela cega. A ansiedade, ela faz com que a gente não consiga enxergar como resolver as circunstâncias. A ansiedade, ela nos afasta de Deus. Porque junto com a ansiedade vem o medo. E o medo paralisa as pessoas. Eu e você não podemos deixar isso acontecer. Mas o apóstolo Paulo, ele continua aqui no versículo 8, falando assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, pense correto. Pense correto. Para de colocar minhoca aí na sua cabeça que você não vai conseguir, que você é derrotado, que todo mundo consegue e você não. Para com isso. Pense em tudo que é respeitável. Pense em tudo que é justo. Pense em tudo que é puro. Pense em tudo que é de boa fama. Pense em tudo que traz virtudes para você. Ou seja, limpa a tua mente. Limpa o teu pensamento. Sabe, nós vamos guardando, as pessoas falam e a gente vai guardando. A Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque nós vamos guardando tudo. E aí aquilo entra no nosso sentimento e faz com que a gente não caminhe. Sabe, uma vez o meu filho ele fez uma viagem de 25 dias de navio. Eu me lembrei disso essa semana. E aí, ele viajou por muitos países. E era uma viagem que ele foi somente com um amigo. Então, assim, era uma viagem que a gente ficou com o coração na mão. Pensando: meu Deus. E toda hora orando: guarda o Gabriel, Jesus, guarda o Gabriel. E ele me ligava, ele me mandava fotos, uma família lá. Ele é muito amável, então uma família, um senhor e uma senhora ficaram com eles. E aí, de repente, à noite, ele me manda uma foto muito, assim, no navio, mas, assim, eu só via água atrás. Me entrou uma coisa, que ele tinha caído na água, irmãos. Aí eu fiquei pensando: meu Deus, ele caiu na água. E eu ligava de volta, só que não tinha área. Não tinha área, ele estava em alto mar. Então, aquela noite, para mim, foi assim, a pior. E eu mandei milhões de mensagens. Me liga, é urgente, é urgente, é urgente. Aí ele falou: mãe, era só uma foto, era só uma foto. Foi a última vez que eu fiquei ansiosa, assim, a ponto de nem dormir à noite. Nunca mais, nunca mais. Eu não quero isso para mim. Eu preciso limpar o meu pensamento. Deus é quem nos guarda, Deus é quem nos livra, Deus é quem está na direção da nossa história. Aí no versículo 9, ele também fala assim: o que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Ou seja, vamos agir corretamente, dentro da presença de Deus, dentro da palavra de Deus. Porque todo mundo faz. Você não é todo mundo, você é escolhido por Deus. Jesus, Ele te ama, por isso que você está aqui nesta igreja, neste culto. Porque Jesus tem uma grande obra na sua vida.
Então, nós não podemos agir como ovelhas desgarradas, irmãos. Nós temos um pastor e ele é o nosso pastor e nada nos falta, porque nós temos ele. Então, nós não podemos agir de maneira louca. O mundo está agindo assim, mas nós estamos de passagem. Somos peregrinos aqui nesse mundo, porque o nosso endereço é o céu, irmãos. E se nós entendemos isso, a nossa postura é outra. E nós vamos enfrentar toda a ansiedade. E nós vamos enfrentar tudo aquilo que vem para nos paralisar, queridos. Queridos, talvez você entrou aqui esta noite e Deus mandou essa palavra de tanta ansiedade que você tenha. Outrora eu também era assim. E aí você pense, mas para mim não tem solução. O próprio apóstolo Paulo nos traz a solução. Versículo 6. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Ou seja, qual é a solução para essa ansiedade, para esse medo, para essa falta de paciência, para essa insegurança? Ore, suplique e adore o Senhor. Quando nós oramos, queridos, nós movemos a mão de Deus. Então nós precisamos clamar a Deus. Clame ao Senhor, queridos. Não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus, não deixe de perseverar em oração. Queridos, a oração é a chave da vitória. Por quê? Porque quanto mais nós oramos, mais o Senhor se revela a nós. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais Ele se revela a nós. Se nós tivermos uma fé rasa, irmãos, como Deus vai se revelar a nós? Clame ao Senhor. A Bíblia nos diz no Salmos 34, busquei ao Senhor no meio da aflição e Ele me ouviu. Ele me livrou de toda a minha tribulação, Davi falando. Então, por que nós não vamos buscar ao Senhor em meio à tribulação? E luta nós vamos passar, provas nós vamos passar, mas com o Senhor nós vamos ter os caminhos, com o Senhor nós vamos ter estratégias, com o Senhor nós vamos vencer, queridos. Se nós não nos aproximarmos de Deus, queridos, como é que Ele se aproxima de nós? Eu preciso abrir a porta do meu coração. Eu preciso estar aliançado com Deus. Eu preciso estar ali buscando verdadeiramente a face do Senhor. Sabe, queridos, às vezes, Deus nos leva em alguns lugares para nós olharmos à nossa volta e ver o quão pequeno é o nosso problema. Às vezes nós ficamos achando que o nosso problema é o fim do mundo. E não é. Porque tem pessoas piores. Tem pessoas muito piores do que nós, passando por um momento muito difícil e glorificando a Deus. Tem uma moça lá na Paraíba que eu amo ela de paixão. Eu amo ela assim, pela fé que ela tem. Pense uma pessoa que passa tanta prova, tanta luta, e em todo o tempo com um sorriso no rosto glorificando a Deus. Sabe, queridos, às vezes você vai falar com uma pessoa, você fala, está tudo bem com você? A pessoa fala assim, não, estou passando tal prova, está acontecendo isso, e começa a murmuração, e murmuração te afasta de Deus. Mas quando você ora, quando você suplica, quando você agradece a Deus, você reconhece a Deus, não pelo que Ele faz, mas por quem Deus é na tua vida. Importa é quem Deus é para você, é quem Deus é na sua vida. Nós sempre louvamos, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Nós não podemos louvar só da boca para fora.
Eu preciso adorar o Senhor por quem Deus é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aí tem uma consequência, quando você ora, quando você suplica e quando você adora. A palavra de Deus nos diz no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é a paz que homem nenhum pode te dar. Essa é a paz que você não encontra numa praia deserta. Esta é a paz que você não encontra ouvindo o som dos pássaros. Essa é a paz que vem de Deus, que entra na tua alma, guarda o teu coração e a tua mente em Cristo. Quantas pessoas estão atribuladas, perturbadas, com tantas situações contrárias. Aí o Senhor vai lá e derrama um bálsamo no coração. O Senhor vai lá e coloca paz. E até você mesmo pensa, como que eu consigo ficar em paz no meio dessa tribulação? A paz de Deus, que excede todo entendimento, está sobre nós. Queridos, quando nós entendemos isso, nós entendemos que ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer mal algum. Eu estava me lembrando estes dias, quando meu filho ficou internado, e durante os 8 meses de internação, para mim era muito difícil. Eu acho que foi o processo mais difícil que eu passei. E ali, irmãos, nós só tínhamos um copo de café com leite e um pão com manteiga para dividir para os 2 durante o dia todo. Mas aquilo para nós não tinha importância nenhuma. Se a gente comesse tudo bem, se não comesse tudo bem, porque o que importava era a vida do nosso filho que estava ali. Mas o Senhor nos dava paz. A gente chegava naquele hospital, não fazia escândalo nenhum, olhava o Gabriel por um vidro. Durante os 8 meses, oramos o Gabriel por um vidro. Eu não podia pegá-lo, ele estava todo ligado em aparelhos. E um dia eu cheguei, havia escapado um soro na cabeça, e a cabeça dele inchou. E quando eu olhei aquilo, eu nem conhecia Jesus. Mas o que eu fiz? Eu me ajoelhei na porta daquela UTI, e eu só chorava. E Deus ouviu o meu clamor dentro de mim. Sabe, irmãos, tem horas que você vai dobrar o seu joelho, não vai sair uma palavra. Mas o Deus que sonda e esquadrinha o teu coração e conhece o teu entendimento, Ele sabe por que você está aqui ouvindo essa palavra. Talvez você esteja nesse meio, confusa. Talvez você esteja pensando, mas Deus não me ouve. Ele ouve. Ele conhece o teu interior, Ele sonda e esquadrinha o teu pensamento. Ele sabe a tua necessidade e nenhuma oração passa despercebida aos olhos do Senhor. Então, queridos, eu quero te encorajar. Paulo estava preso. Os crentes estavam sendo perseguidos e mortos de maneira cruel. Havia fome naquele lugar. E mesmo assim, Paulo nos encoraja. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E eu quero te encorajar a perseverar em oração, perseverar em buscar ao Senhor enquanto você pode achá-lo. Invoca enquanto Ele está perto. Persevera, queridos. Não desiste por uma causa, não desiste, pelo contrário. Mergulha na presença de Deus. Tudo vai passar. Paulo fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória. Então, tudo vai passar. Tudo vai passar. E o Senhor, Ele transforma a nossa vida, como transformou a minha vida. Ele vai transformar a tua vida também. Eu queria que os músicos subissem aqui, que você seja
saia desse culto encorajado a buscar mais do Senhor, encorajado a participar, as pessoas que estão à sua volta, do amor do Senhor, porque é tão gostoso quando a gente consegue fazer um pinguinho para o Senhor. O Senhor nos chama, nos escolhe, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Mas é tão bom plantar a semente, irmãos. Planta a semente de amor. Planta a semente do Senhor na sua vida.